A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que encontra-se em Salmos, número 37, verso 5. Diz assim a Palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo é um versículo dentro do Salmo 37, eu posso dizer que na Bíblia é um versículo muito conhecido, porque ele mostra de maneira muito clara que Deus ele não quer as nossas vidas pela metade. Ele não quer a nossa confiança nele pela metade. Quando diz entrega o teu caminho ao Senhor, ele não está dizendo entrega parte da tua vida a Deus, entrega parte do teu coração a Deus, entrega parte das tuas convicções a Deus. Não, muito pelo contrário. Diz entrega o teu caminho, ou seja, a tua vida, a tua caminhada a Deus. E logo depois reforça, confia nele, ou seja, vem a fé. E tudo o mais ele fará. Então esse versículo nos ensina muito a respeito de algo que Deus quer de nós. Deus quer entrega total. Deus não quer metade das nossas vidas. Ele quer a plenitude. Ele quer a nossa vida por completo. Ele quer rendição total. E quando nós falamos dessa palavra render-se, a rendição, quando falamos de render-se, eu me reporto logo ao livro de Rick Warren, que fala sobre uma vida com propósitos. Você não está aqui por acaso. E nesse livro ele diz, abre aspas, rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda, e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar da complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. E ele termina assim: entregamo-nos a ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, porque ele nos amou primeiro. Então Rick Warren ele é muito enfático no livro dele, que fala que a essência da adoração está no fato de eu me render a Deus, de você se render a Deus. Você quer adorar a Deus? Se renda a Ele. Não no sentido de um perdedor, não no sentido de que você está numa luta contra um inimigo e você perdeu a luta, o seu exército está mais fraco e você não vai ter condições de lutar contra ele, então você se rende a ele, né? É algo vexatório, é algo humilhante num contexto de uma guerra. Mas esse render-se a Deus tem outro significado. O que significa render-se a Deus? Significa depender dele. Significa de você entender que você não pode nada sem ele. Significa confiar nele, como nós lemos neste versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então render-se a Deus significa isso, depender totalmente de Deus para tudo que façamos, planejamos ou pensamos, nós temos que depender dele, porque é ele que tem o controle total da nossa vida, ou melhor, ele quer ter o controle total. Mas para que isso ocorra, eu tenho que entregar o meu caminho a ele, porque Deus é um Deus que respeita o chamado livre-arbítrio. Basta o homem traçar no seu coração uma meta, ele segue. Se vai ser vencedor ou não,
Aí é uma consequência daquilo que ele escolheu. Porém, quando nós nos rendemos a Deus, nós temos essa necessidade de depender dele, de entregar nas mãos dele, sem abrir mão daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que você tem que fazer. Coisas terrenas e humanas do nosso dia a dia, eu e você temos que fazer. Mas qual é a diferença? Eu vou depender dele, eu vou confiar nele, eu vou pedir ajuda a ele, vou pedir conselhos, vou pedir que ele me capacite. Esse render-se a Deus significa é o Senhor que vive em mim. Eu preciso dele para caminhar, eu preciso dele para viver. Render-se a Deus também significa alegrar-se nele. Que a sua alegria venha realmente do Senhor. É Ele que vai lhe conceder a verdadeira alegria, é Ele que vai colocar no seu coração aquilo que realmente traz a verdadeira alegria, não nas coisas tão passageiras e pequenas. E muitas das vezes nós não damos valor ao próximo, à alegria do próximo, eu sendo um vetor que proporcione no coração de pessoas que estão tristes. A alegria é motivo de eu me alegrar. Se aquela pessoa está se alegrando e eu estou sendo vetor para isso, eu tenho que me alegrar nele. E alegrar-se no Senhor parte do princípio de alegrar outras vidas. E como é que eu vou alegrar outras vidas? Como eu dependo de Deus, Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer para alegrar, para amar ao próximo e alegrar outras vidas. E o principal de tudo é mostrar para essas pessoas que Deus existe, é mostrar para essas pessoas que o Senhor Jesus está vivo, é mostrar para essas pessoas que há esperança, para mostrar para as pessoas que há sim salvação em Cristo Jesus. Alegrar-se no Senhor não é ficar alegre com as coisas materiais somente. O Senhor mesmo nos diz em sua palavra que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É fato. Você pode sim ter uma vida vitoriosa, uma vida, não estou aqui falando de riquezas, mas uma vida próspera nesta terra. Mas não é isso que pode ser, que tem que ser a nossa real, tem que estar nisso a nossa real alegria. A real alegria tem que estar no nosso coração, é de saber que Deus se entregou por nós, saber que Deus está nos abençoando, saber que Deus está conduzindo as nossas vidas. Essa tem que ser a nossa verdadeira alegria. E render-se a Deus significa esperar nele. Quando você se entrega totalmente a Deus, você passa a depender dele, como eu falei. E a partir daí você passa também a esperar nele, a ter esperança diante de tudo, diante de qualquer circunstância. Você vai confiar e vai saber que a melhor vontade é a vontade de Deus, que o melhor para a minha vida está nas mãos dele. E esperar aquilo que o seu coração anseia e que você planejou e colocou nas mãos de Deus, espera que no momento certo vai acontecer. Isso significa render-se a Deus. Render-se a Deus significa fazer a vontade dele. É confrontar a nossa vontade com a vontade de Deus. Qual é que tem que prevalecer? A vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de tudo isso. Quando ele estava no Getsêmani, sofrendo, sabendo que viria após, que viria a sua crucificação, ele disse: Senhor, passa de mim este cálice. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. Render-se a Deus é isso. É confrontar nossa vontade com a vontade dele e dizer: a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha. Não é fácil. Não é fácil, mas render-se a Deus significa isso. É você saber que a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É o melhor que pode acontecer. Independente das circunstâncias momentâneas que você esteja vivendo, e a tua vontade vai fazer com que aquela circunstância, entre aspas, venha mudar na sua percepção. Mas aí vem Deus e fala o contrário: não será assim, será assado, porque Ele vê além, Ele vê muito mais distante do que nós, Ele sabe o que é melhor. Por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. As circunstâncias não podem cegar os nossos olhos, mas nós temos que entender sempre que a vontade de Deus é o melhor para a minha família, é o melhor para o meu trabalho, é o melhor para a minha caminhada com Deus. A vontade dele tem que prevalecer, e isso significa render-se a Deus. E a rendição maior que eu acho que nosso coração tem que ter, render-se a Deus, significa também acreditar
no sacrifício de Jesus na cruz. Jesus se rendeu naquela cruz por mim e por você. Ele se rendeu por resgate às nossas vidas, para que nós pudéssemos ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida em consonância com a vontade de Deus. É a ponte que nos liga a Deus, é Jesus. E eu tenho que me render a esse Jesus maravilhoso todos os dias da minha vida, porque ele se entregou não parcialmente. Jesus é o maior exemplo de rendição. Ele se rendeu na totalidade. Ele confrontou a vontade humana dele com a vontade do Pai, pedindo que a do Pai prevalecesse. Jesus Cristo se entregou naquela cruz, esperando, com a esperança de que tudo iria se cumprir, iria ser consumado. Quando ele disse, está consumado, papai, ele disse, missão foi cumprida, Senhor, e a sua vontade prevaleceu, e eu me rendi totalmente para que todos aqueles que acreditarem no meu sacrifício tenham acesso ao seu coração e à vida eterna. Jesus é o maior exemplo de rendição, e não pela metade, mas totalmente. Que eu e você possamos nos render a esse Jesus, entender o seu sacrifício, entregar as nossas vidas nas suas mãos, declarar que ele é o nosso único e suficiente Salvador e caminharmos dependendo dele, nos alegrando nele, esperando nele e confrontando a nossa vontade com a dele e prevalecendo a dele. Que você possa nesse dia se render a Jesus Cristo, entregar a sua vida a ele, entregar os seus sonhos, render-se a ele entregando as suas metas, entregando a sua família, entregando o seu trabalho, entregando o seu casamento, entregando cada etapa e fase do seu planejamento nas mãos do Senhor. Deus é fiel. Assim como Jesus venceu a cruz, venceu a morte, porque se rendeu totalmente à vontade do Pai, que nós possamos, neste dia, render o nosso coração a Deus e dizer, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quer. Me fortaleça, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê saúde, me dê condições de entender o que o Senhor tem preparado para mim e para aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte. Que essa palavra possa estar sendo alimentada no seu coração e que que nós venhamos a nos render na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.